Olá, bem-vindos a uma videoaula do Edcam. Bom, nesse momento a gente está com o primeiro lado da peça pronto, todas as etapas concluídas, e agora chegou o momento da gente fazer o outro lado da peça. Tá? Então no Edcam, sempre que eu tiver que mudar a fixação da peça, no caso aqui do torno, virar a peça para usinar o outro lado, no Edcam isso sempre vai representar, inserir uma nova sequência. Então eu tenho essa sequência aqui, lado 1 com essa máquina, com aquele tempo ali, todos os ferramentas e ciclos. Então agora nós vamos inserir uma nova sequência, tá? E aí eu, sei lá, vou dar o nome de lado 2. Posso continuar com a mesma máquina, mas dependendo do processo, do planejamento do processo, pode ser feito numa outra máquina e assim por diante. Bom, aqui no ambiente de usinagem, eu consigo, eu tenho aqui um comando para criar nova sequência. Eu sempre gosto de sair aqui do ambiente de usinagem e vir para a parte de configurações. Porque aqui na parte de configurações, eu até já desliguei... Da parte de configurações aqui eu consigo visualizar as minhas CPL, meus planos de trabalho, tá? Então esse primeiro lado foi feito aqui com a vista torneamento, e o plano de trabalho torneamento, que está aqui. Bom, o que eu preciso agora? Eu vou trabalhar agora com a outra vista. A minha peça vai ter que ser fixada na máquina assim. Eu vou fixar a partir desse diâmetro aqui, A partir desse diâmetro eu vou fixar aqui e vou trabalhar, nessa parte aqui da peça. Bom, veja que quando eu mudei a vista, o meu plano de trabalho ele não mudou, então o Z está apontando lá para o lado esquerdo. Eu preciso, com a peça nessa posição, eu preciso de um plano, uma CPL com o Z apontando para o lado direito. O que eu faço? Primeiramente eu dou uma olhada aqui nos planos de trabalho que existem, que vem junto, aqueles planos padrão, que nem num ambiente de CAD. Tu tem lá o plano XY, o plano XZ, YZ, e tu pode criar outros planos. No CAM a mesma coisa, tu tem uns planos de trabalho e tu pode criar outros se for necessário. Eu primeiro dou uma olhada aqui, ó. Então eu usei o torneamento, então esse não serve. O torneamento inverso, bom, esse aqui serve. O Z está apontando para o lado direito, que é o Z, o eixo da máquina. Qual é o inconveniente desse plano? Ele dá certo? Dá certo. Qual é o inconveniente? O inconveniente é que ele está no zero, o zero dele está na face de trás. O que isso traz de inconveniência? Bom, é que eu vou ter um lado da peça, eu tenho o zero na frente, e o outro lado da peça eu teria o zero atrás. Então lá no setup da máquina eu teria que fazer isso, setar um zero na frente e outro zero atrás. Dentro de um setor produtivo de muitas peças, muitas máquinas, isso não é legal. O legal é a gente ter sempre manter sempre uma coerência, ou seja, sempre o zero na frente ou sempre o zero atrás, porque isso facilita, facilita para todo mundo. Facilita para quem vai preparar a máquina e tudo mais. Se o programador ele não tem uma hora ele coloca o zero na frente, outra hora eu coloco o zero atrás, isso poderá causar algum conflito de informação e a máquina ser setada errado. Então vamos manter aqui o zero sempre na face da frente. Então esse plano torneamento inverso ele serve por causa do sentido dos eixos. Mas eu não quero ele aqui, eu quero ele na frente. Então vou continuar procurando. Então eu tenho outros planos, e tem um aqui, que é o torneamento inverso traseiro. Esse é o que vai me servir. O eixo Z está apontando para a direita, o X está apontando para o diâmetro e ele está na face da frente. Então é esse plano que eu tenho que escolher na hora de criar a sequência. Então vamos lá, criar sequência. Eu vou escolher a mesma máquina, Training Late Millimeters, avança, e aqui a parte mais importante, qual o plano de trabalho? Torneamento inverso traseiro. Próximo,
O diâmetro de grip da peça é 49, né? Não é mais o diâmetro bruto, que era 2 polegadas, é o diâmetro usinado, é esse diâmetro aqui, né? O nome da sequência, eu vou botar lado 2 e ok. E aí ele vai criar a sequência. Vai criar a sequência e uma coisa mais importante, ó, ele vai atualizar o bruto para mim, ó. Olha só o que ele fez aqui, ó. Isso aqui está usinado, foi usinado até aqui e isso é o bruto que sobra para o segundo lado. Tá? Então, se a gente vir aqui no ambiente de usinagem, ó, agora eu vou ter aqui 2 sequências. Sempre uma vai estar ativa, que é o lado 2. Tá? Se eu quiser trabalhar com o lado 1, faltou alguma coisa, clica 2 vezes no lado 1. Ó. Aí tem que mudar a vista aqui, né? Vista torneamento. Né? Vista torneamento. Ó. Aqui está a sequência do lado 1. Vem aqui, clica na sequência do lado 2, clica duplo, né? Ó, aqui está a sequência do lado 2. Vamos colocar aqui uma placa, né? Fixação padrão, uma placa de 10 polegadas, o diâmetro de grip 49, acho que ela tá aqui, ó, 49, ó, 67 para fora das castanhas. 67 para fora das castanhas. Vamos ver qual é que era o comprimento do bruto. O comprimento do bruto era 91, né? 91. Eu acho que eu usei 25 para dentro das castanhas, então 91 menos 25, né? Era 66. Foi faceado 1 milímetro no primeiro lado, então agora vai ser 90 menos 25. 65, então eu vou botar aqui o bruto para fora 65, tá? Diâmetro de grip 65 para fora, tá ali a placa, seleciona, tá? Selecionamos. E eu também tenho que fazer o seguinte, eu também tenho que vir aqui e agora procurar características, né? Características desse lado aqui, né? Porque agora esse lado aqui é a minha parte frontal da peça, a parte traseira, tá? Olha só, essas características que estão com X aqui vermelho, elas pertencem a esse plano aqui, o plano de torneamento. Elas estão vermelhas por quê? Porque o plano atual não é esse plano aqui, é o plano de torneamento inverso traseiro. Né? Se eu deixar habilitado aqui ó, a sequência do lado 1, né, se eu deixar ela ativa e for aqui nas características, ó, aí essas características aqui estão, né, vamos dizer assim, estão habilitadas. Então o que eu preciso? Eu preciso selecionar características desse aqui. Ó, então o que a gente vai fazer do mesmo jeito? Ó. Vem aqui características, procurar características frontais, que é só nessa parte aqui, né? Procurar torneamento, face frontal, canais, roscas e dá um OK. E aí ele vai encontrar características aqui. Ó. Então ó, o meu plano ó, é o plano torneamento inverso traseiro. Ó. Tá todas elas habilitadas porque é o plano atual. Ó. Face frontal, que é aquela característica na face. Eu não costumo usar ela, vou deletar. Ó, deletei ela. Torneamento frontal, ó, essa aqui a gente vai usar, porque essa aqui contém todo o perfil que eu quero desbastar e dar acabamento. Ela vai até lá dentro das castanhas, mas a gente vai limitar a usinagem até o chanfro ali. Torneamento frontal, torneamento de canal, né, que é esse canal aqui, que é uma saída de rosca, né? Essa superfície aqui vai ter uma rosca, então a saída da rosca está aqui. Canal frontal, que é outro, que é aquele ali, mas aquele ali já foi usinado, então essa característica aqui, a característica 8, eu até posso deletar ela, né? Porque ela já tem ali, ó ali no plano de torneamento já está ali usinado, então não preciso daqui também. E essas outras características aqui que ele encontrou em outros planos, plano axial reverso, isso aqui tudo exclui, tá? Deleta isso aqui, né? Deleta isso aqui, deleta isso aqui, né? Só preciso de duas aqui, ó. Duas. Na verdade eu preciso de 3, ele encontrou 2, ó. O perfil e o canal. Qual é a outra que eu preciso? Eu preciso de uma característica nessa superfície, que é onde vai ter a usinagem da rosca. Do mesmo jeito que, vou desligar a placa, do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, né, para criar uma característica aqui para poder tornear, então eu preciso criar uma característica aqui para poder roscar. Então, mesmo processo, ó, botãozinho torneamento, vou dar um nome para característica de rosca,
né? Vou dar um nome aqui, deixa eu botar aqui maiúsculo, rosca. E o método de criação eu vou fazer por face, porque é uma face só, tá? Ok. Selecione a face, esta, e confirma. E tá ali, ó. Criou ali uma linha, apareceu aqui uma característica, ó, rosca, que é aquela linha ali que vai ser usada depois para fazer a usinagem da rosca, ó. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz antes, vou mudar a cor, mudar a camada, ó. Vou editar essa característica, vou trocar a cor dela, né, para não ficar tudo verde, né, material verde, a característica da rosca verde, vou mudar aqui, e a camada, vou botar uma camada específica que é a camada rosca. Ok, ó, tá ali, ó. Então lá na camada, ó, eu tenho aqui uma camada rosca, que se eu desligar, desliga a linha. Tá. Perfil interno, envelope, ó, estoque, que é o material estoque aqui, ó. Certo? Então, tudo pronto para a gente vir aqui para a usinagem, ó. Então esse videozinho, né, eu queria mostrar para vocês o processo de criar uma nova sequência, para a gente poder usinar o outro lado, buscar a característica dessa sequência, e no próximo vídeo a gente vai usinar esse lado da peça, tá? Obrigado, até a próxima.